nome é Clarice e hoje eu vou falar pra você de 5 erros que, gente, você tem que evitar pra você chegar à fluência de inglês. E o último erro é um que eu vou ter que dar um puxãozinho de orelha em você, assim, suave, de leve, que eu tenho certeza que você tá cometendo esse 5º errinho, mas calma aí que a gente já chega lá. Bom, o primeiro erro tem a ver com uma coisa que aconteceu no outro dia comigo. Sim, uma cliente minha, né, uma aluna, tá aprendendo a respeito de alguns tempos verbais. E aí ela tava com muita dificuldade, pra ela foi realmente desafiador entender aqueles tempos verbais e ela ficou desesperada, ela ficou muito assustada, assim. Ai meu Deus, o que eu faço? Eu não vou entender isso nunca. Aí o que eu decidi fazer? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar esses tempos verbais em pequenos pedaços e você vai entendendo pedacinho por pedacinho por pedacinho, vai dominando cada pedaço e aí vai progredindo pro próximo nível, vamos dizer assim, né? Vai progredindo pro próximo aspecto desses tempos verbais. Mandei pra ela o primeiro pedacinho, ela entendeu, ela foi lá, estudou, e aí eu mandei algumas atividades pra ela colocar em prática, né? Pra ela realmente exercitar aquilo que ela tinha aprendido, né? Que ela tinha entendido na teoria. E aí ela falou pra mim: Clarice, eu não entendi nada. Não estou entendendo. Eu disse, como assim não tá entendendo? Mas você entendeu, a gente falou sobre esses tempos verbais e você entendeu, ficou tudo tão claro. Mas na teoria é uma coisa, na prática eu vi que eu não estou entendendo nada, que eu tô tendo muita dificuldade. Essa foi a palavra que ela usou. O problema ali, o erro, né, que muitos alunos de inglês cometem é querer entender um assunto justamente antes da prática. Gente, não é à toa que existe a frase que na teoria tudo parece muito fácil, mas na prática... Por quê? Porque realmente, quando você tem um primeiro contato com uma informação, né, você tem contato com aquela teoria, você não está aprendendo, você passa a conhecer um assunto. Eu no outro dia fiz um vídeo, está aqui, esse vídeo aqui, e eu expliquei que a aprendizagem, ela envolve mudanças químicas e físicas no cérebro que só ocorrerão diante de experiência, diante de prática. Se não houver prática, não tem aprendizagem. O conhecimento ali por meio da teoria, ele é superficial. Você, para fortalecer as conexões cerebrais, você precisa de fato praticar. É na prática que você vai identificar o que ainda, as falhas que ainda ocorrem na sua compreensão, o que precisa ainda ser reformulado, é na prática. Até conversando com uma professora, né? Eu tô fazendo assim, professora, porque é até de outro idioma, não é de inglês, porque ela dá aula de francês, dá aula de outro idioma, e ela não é professora de fato. Ela, tipo assim, faz de bico. É uma das coisas que ela faz para ganhar dinheiro, né? E ela falando para mim que o aluno aprende sim só por ler, e eu discordo dessa informação. O aluno, ele não aprende só por ler. Ele conhece um assunto por ler, mas aprender de fato é só com a prática. A não ser que ele pratique a leitura 200 vezes, ele fique lendo sobre o mesmo assunto várias e várias vezes, aí ele pode passar a aprender sobre aquilo. Você precisa de prática. Então é normal na prática você ainda encontrar alguma dificuldade, mas quanto mais você praticar, mais você vai entender. É verdade. O segundo erro é não mergulhar, não imergir no idioma. A imersão é uma das maneiras mais eficazes de aprender um idioma. Só que aí as pessoas usam aquela desculpa, né? Olha, mas eu não tenho dinheiro pra morar em outro país, entendeu? Eu só vou aprender inglês morando em outro país. Pois bem, deixa eu te falar uma coisa, amor da minha vida. Eu morei fora do Brasil, eu morei nos Estados Unidos por quase 2 anos, mas não foi nos Estados Unidos que eu aprendi a maior parte do inglês que eu sei e que eu falo. Como assim? Não entendi. A maior parte da minha vida tenho morado no Brasil, apenas 2 aninhos eu morei nos Estados Unidos. Então, assim, a fluência absoluta, o controle do idioma, a imersão no idioma, eu faço aqui mesmo, no Brasil. E eu conheço, inclusive, professores de inglês com inglês maravilhoso, inclusive com pouquíssimo sotaque, com pronúncia perfeita, que nunca nem saíram do Brasil. Enquanto eu conheço professores que já saíram do Brasil, pessoas que já moraram fora do Brasil e ainda não têm um inglês tão bom ou têm muitas falhas de pronúncia. Então isso independe. Você pode criar um ambiente de imersão aqui mesmo no Brasil por assistir apenas coisas em inglês, vídeos em inglês, ler apenas em inglês, ouvir coisas apenas em inglês, se rodear o tempo todo de inglês, inclusive escrever no seu dia a dia tudo em inglês, lista de supermercado, escrever no diário, escrever na agenda, fazer relatório, tudo que você puder fazer em inglês, faça em inglês. E dessa forma você vai se tornar fluente muito mais rápido, vai conseguir entender os nativos com muito mais fluidez e também vai desenvolver a habilidade de falar
mais naturalmente. Mas se você ficou aqui até agora, eu vou pedir para você já deixar o seu like, por favor, e se inscrever no canal para você falar inglês mais rápido utilizando técnicas neurocientíficas. O terceiro erro é focar demais na gramática. Focar demais na gramática pode te tornar uma pessoa autoconsciente demais. O que é ser autoconsciente demais? É você ficar tão preocupado com a gramática que você não fala, ou quando fala, você fica o tempo todo prestando atenção. Você é o seu próprio policial da regra gramatical, porque você tem que falar tudo perfeito, a gramática tem que ser perfeita. Não fique focando na gramática no momento da fala. Tem toda a razão. Apesar da gramática ser um aspecto, sim, importante do aprendizado de idiomas, isso pode ser um erro ficar focando demais nela, porque isso pode te levar a ter medo de cometer erros, você ficar com medo de falar na frente dos outros, e aí você não consegue desenvolver nunca a habilidade de falar em inglês. E a gente, como a gente já falou antes, é justamente a prática, é cometer erros que vai te levar à perfeição, né? Ou próximo da perfeição, porque eu falo que a gente nunca chega à perfeição falando um idioma, nem mesmo o nosso idioma nativo. Mas você vai chegar à perfeição que você quer, né? Aquele nível de inglês que você quer. Então, sem cometer erros, você não vai chegar no nível que você deseja. O quarto erro é não definir objetivos claros. O que você quer com o inglês? Clarice, pergunta mais estúpida, minha querida. Eu quero falar, eu quero ser fluente em inglês. Sim, mas você quer ser fluente o quê? Falar de medicina? Falar de história? Você quer ser fluente onde? Com quem? Porque eu, por exemplo, se eu for falar de medicina, eu não sou nada fluente, nem em português, quanto mais em inglês. Eu não conheço termos de medicina. Se eu for falar de direito, eu também não vou ser fluente nem em português. Então você tem que saber o que você quer com o idioma, meu querido amor da minha vida. Fora que se você não tem metas, fica muito mais difícil você acompanhar o seu progresso, você saber o que você já aprendeu, de onde você saiu, aonde você chegou. Aí começa a atrapalhar sua motivação, o seu foco, e daqui a pouco você desiste mesmo. E o quinto erro que você vai falar assim: não, Clarice, olha, isso acontece comigo, mas isso é uma realidade. É uma realidade da minha vida. Mas não é. É um erro seu. Sabe o que é? Falar que não tem tempo. Eu não tenho tempo, eu queria tanto aprender inglês, mas eu não tenho tempo. Como assim? Olha só, você tem filho pequeno? Você trabalha 23 horas por dia e dorme apenas uma? Não é possível que você não tome banho. Não é possível que você não almoce. Não é possível que você não sente 5 minutos do seu dia para relaxar as pernoquinhas e dar uma distraída na mente. Mas eu tenho certeza que você tem tempo pro Instagram. Você tem tempo pro YouTube, para ficar vendo algumas coisas que, assim, não te acrescentam em nada. Você tem tempo para ver muitas séries, maratonar. Sim, eu sei, você tem tempo. Pegue um aplicativozinho, meu amor, estude 10 minutinhos por dia. Você quer ficar fluente no idioma? Estude nem que sejam minutinhos todos os dias. Existem vários aplicativos hoje em dia. Existe o meu método Brainwalk, que você estuda 15 minutos por dia e você pode aprender inglês em 3 meses. Para as situações principais dia a dia. Óbvio, tá? Não é chegar à fluência, não, porque eu não vendo mentira. Mas existem muitas alternativas hoje que você não precisa nem pegar caderno, não precisa abrir livro, não precisa nada. Você pega o seu celularzinho, em vez de entrar no Insta2, em vez de você entrar no TikTok, em vez de você entrar aqui no YouTube, você faz o quê? Você vai no aplicativo, estuda ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, eu faço isso. Demora mais? Pode ser que você demore mais. Mas por que a pressa? É melhor você aprender um pouquinho a cada dia do que você, porque fala que não tem tempo, você não aprender nada. Então vai pelo menos um pouquinho por dia, né? Que você com certeza um dia você vai chegar à fluência em inglês. Bom, me fala agora ali nos comentários qual erro você, a partir de hoje, vai parar de cometer. Eu quero saber, assim, qual que é a sua resolução de vida para você chegar à fluência em inglês a partir de hoje. Se inscreva no canal se você ainda não apertou o botãozinho vermelhinho, por favor, filho de Deus, faça caridade, porque isso ajuda aqui a melhorar o engajamento. Você também vai ser beneficiado, que você vai aprender inglês com técnicas neurocientíficas que vão funcionar para você. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que você sabe que estão querendo aprender inglês, mas não saem do lugar. Compartilhe com elas que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Me siga no Instagram e eu te vejo no próximo vídeo. See you in the next one.